A glicação de proteínas e de lipídios. A grande maioria das nossas proteínas são glicoproteínas. Temos glicoproteínas com vários tipos de funções. O colagênio, função estrutural, as mucinas, que são lubrificantes e protetoras das membranas, a transferrina e a ceruloplasmina, que funcionam como transportadores, as imunoglobulinas, grande parte dos anticorpos têm uma ação imunológica e são glicoproteínas. A hormona gonadotrofina coriónica ou a hormona estimulante da tiroide. Enzimas, como por exemplo a fosfatase alcalina, em que de acordo com o tipo de glicídios que temos ligados, podemos ter isozimas diferentes, ou seja, diferentes formas para a mesma sequência proteica. É importante no reconhecimento celular, etc. Por exemplo, uma proteína bastante conhecida e que não é glicosilada é a albumina. Esta ligação de uma cadeia mais ou menos complexa de sacarídeos, normalmente oligosacarídeos, tem várias funções. Pode alterar e modular as propriedades físico-químicas, como a solubilidade, viscosidade, carga, a própria conformação e desnaturação das proteínas e também afetar o local de ligação. Protege contra a proteólise, afeta a inserção nas membranas, a migração intracelular e a própria secreção. Por exemplo, se não houver a adição da parte glicídica à ApoB100, uma proteína que é componente de uma lipoproteína que é a VLDL, que depois vai dar origem às LDL, elas não são secretadas. Portanto, também podem afetar o desenvolvimento embrionário, podem alterar a capacidade e o local de metastização de determinados carcinomas, condicionar o funcionamento das proteínas, porque se alteram a sua carga, a sua conformação, vão ou podem potencialmente alterar o seu funcionamento e também ajudam no enrolamento, determinando também a estrutura das proteínas. Alguns exemplos, talvez um daqueles mais típicos é o sistema sanguíneo ABO ou AB0. O que acontece neste caso é que, ligado a um lipídio ou a proteínas dos eritrócitos, temos um oligosacarídeo que termina com esta composição: N-acetilglicosamina, galactose, fucose. Isto chama-se a substância H. Quando tem apenas este formato, é aquilo que nós chamamos de sistema ou sangue do tipo O ou tipo 0, porque não tem mais nada. Quando ligada a esta galactose aparece uma N-acetilgalactosamina, já agora com uma ligação alfa 1,3, eu digo que tenho uma substância A e o sangue é do tipo A. Se aparece, em vez de N-acetilgalactosamina, no mesmo tipo de ligação, uma galactose, temos a substância B. Assim, as pessoas que têm o sangue do tipo A apresentam uma N-acetilgalactosamina ligada a esta galactose, as que têm do tipo B apresentam uma galactose ligada a esta galactose, as que têm AB tanto apresentam um açúcar como o outro, portanto têm os dois tipos, e as do tipo O não têm nenhum açúcar ligado à galactose. Também, por exemplo, a ligação de ácido ciálico, aquilo que temos aqui nestes artigos, a ligação do ácido ciálico ao mesmo anticorpo pode fazer com que ele tenha uma ação anti-inflamatória ou pró-inflamatória. Numa fase inicial são normalmente produzidos com menos ácido ciálico para ter uma ação pró-inflamatória e numa fase posterior menos para ter uma ação anti-inflamatória. Referência mais recente mostra como a própria glicosilação é importante na ligação do vírus ébola.
Uma proteína que existe em elevada quantidade também na membrana dos eritrócitos é a glicofurina. E esta proteína está envolvida em vários processos de reconhecimento celular, como, por exemplo, o Plasmodium falciparum, que é o agente da malária, que causa a malária, ele reconhece exatamente esta proteína e vai reconhecer fundamentalmente alguns muitas vezes até açúcares que estão aqui ligados. E se repararem, neste caso, verifica-se que há vários tipos de glicosilação, portanto, ligações do tipo O, está aqui treonina e serinas, e também temos, neste caso específico, apenas um local de ligação do tipo N-glicosilação. Há uma reação também muito usada, especialmente para no diagnóstico de determinados cancros ou carcinomas, que é a chamada reação do PAS, ou Periodic Acid Shift, em que permite a detecção de glicídios. Porquê? Porque os glicídios reagem com o periodato, é quebrada, portanto, o ácido periódico, o periodato, vai quebrar ligação entre dois hidroxilos, coisa que existe com elevado número nos glicídios, formando-se dois grupos aldeído que depois reagem com o reagente Schiff, dando cor. Daí que este reagente permita a detecção fundamentalmente de glicídios, e isto é importante no diagnóstico de carcinomas. Ou também um exemplo do que acontece com a proteção contra a remoção, portanto, proteção contra a proteólise, é o caso das proteínas que existem, especialmente a nível do sangue, que enquanto têm o ácido siálico, mantêm-se em circulação. Quando perdem o ácido siálico, normalmente têm mais que um, à medida que vão ficando mais velhas, por assim dizer, vão perdendo o ácido siálico, e quando deixam de ter o ácido siálico, são removidas por receptores hepáticos que reconhecem a cialoglicoproteínas ou glicoproteínas, ou seja, proteínas sem ácido siálico. Podíamos dar mais exemplos. Neste caso, a glicosilação de um gene NOTCH. Também temos aqui a glicosilação de uma enzima como forma de regulação da sua atividade. E quando falamos então de glicosilação, normalmente não são todos os glicídios que estão. Há alguns que são mais frequentes. Por exemplo, a glicose, galactose, manose, xilose, outro glicídio que aparece com muita frequência, e depois alguns que são alterações destes, como a N-acetilgalactosamina, igual à galactose, mas que tem um azoto ligado, um nitrogênio em brasileiro, um N ligado depois, portanto, uma amina é que está ligada depois a um ácido, o ácido acético, formando o N-acetil. Temos, em vez da galactose, o mesmo para a glicose, N-acetilglicosamina, ou ainda açúcares que perderam um hidroxilo, por exemplo, a fucose, que é a desoxigalactose, 6-desoxigalactose, ou ainda açúcares mais complexos, como os ácidos siálicos, que há pouco falei, como o caso do exemplo aqui, com o ácido N-acetilneuramínico, em que tem aqui uma função ácido, perdeu aqui um OH, aqui tem o tal N-acetil, e aqui normalmente esta parte glicídica vai aparecer nas membranas plasmáticas voltadas para o exterior, quer esteja ligado
a uma proteína, quer esteja ligado a lipídios. A ligação dos glicídios às proteínas, aos protídeos, pode ser de dois tipos. Ou do tipo N, a ligação glicosídica do tipo N, o carbono anomérico do açúcar ligado a um azoto, normalmente o azoto amida da asparagina, ou então uma ligação do tipo O, uma ligação glicosídica ou glicosídica, neste caso ligado a um grupo hidroxilo ou oxigênio de uma serina. Também pode ser de uma treonina. São, como eu disse, os mais frequentes. No caso dos lipídios, podemos ter a ligação a esfingoglicolipídios, os casos cerebrosídeos, e temos aqui o ácido cerebrónico ligado a uma esfingosina, formando uma ceramida, e depois a este OH ligam-se vários açúcares. Ou, em vez de ser um cerebrosídeo, outro tipo de esfingoglicolipídios, como os glicolipídios neutros. Ou ainda o caso do fosfatidil-inositol, que funciona muitas vezes como um sistema de ancoragem, muitas vezes referida como a âncora do glicosil-fosfatidil-inositol. Temos aqui os dois ácidos gordos, aqui, ligados ao glicerol, depois ligado ao fosfato e ao inositol. Depois este inositol normalmente está ligado a uma glicosamina, um conjunto de glicídios e depois novamente o fosfato, etanolamina e depois a parte proteica. Isto permite que a proteína esteja no exterior e com alguma liberdade de movimento, não estando aqui unicamente fixa, como algumas das proteínas externas da membrana. Bem, existem vários processos de glicosilação, ou seja, de adição dos açúcares. Eu vou falar agora mais em concreto da glicosilação das proteínas. Um dos sistemas é chamada O-glicosilação, como eu referi, e o outro a N-glicosilação. Na realidade existem outras formas, mas por serem menos frequentes não vou descrever. A O-glicosilação, como eu já disse, ligação de açúcares a uma serina ou uma treonina, ocorre após a tradução proteica e maioritariamente no complexo de Golgi. Existem vários tipos, sendo designadas em função do primeiro açúcar que é adicionado. Portanto, teríamos a O-glicosilação propriamente dita, a O-glicosilamidação e por aí afora. Há depois também, começam a estar descritas outros tipos de O-glicosilação, como o caso da O-N-acetilgalactosaminação, que é muito comum para as mucinas e proteínas da matriz extracelular, e uma forma relativamente nova que tem sido alvo de vários estudos mais recentes, que é O-N-acetilglicosilaminação, que existe uma transferase de N-acetilglicosamina e uma enzima que remove uma hidrólase, que é N-acetilglicosaminase. Neste tipo de glicosaminação há no fundo uma possível adição e remoção da O-N-acetilglicosamina, e este mecanismo tem vindo a ser descrito como importante na função de várias proteínas, nomeadamente como possível regulador da via glicolítica e também como um indicador de disponibilidade de substratos e, portanto, também importante no cancro. Temos aqui o exemplo da glicose, que é um dos substratos mais importantes do nosso organismo. Ela, na glicólise, que daria origem a piruvato, vai-se formar frutose. Na presença de
Glutamina vai levar à origem à glicosamina, glutamina um aminoácido, e que depois pode reagir com o acetilcoenzima A e dar origem à N-acetilglicosamina. Esta forma é depois ativada por ligação ao UDP e pode ser transferido para as proteínas, ficando assim, como eu disse, normalmente o resíduo OH de uma serina ou de uma treonina, e ficando assim a proteína, como se costuma dizer, glicosaminada. Sabe-se, já estão descritas, por exemplo, na glicólise, vários possíveis pontos de ligação do N-acetilglicosamina e ele, neste momento, está a ser considerado como um possível sensor do estado energético das células e, portanto, com alguma possibilidade de vir a se tornar um regulador, como ocorre com a fosforilação e desfosforilação das enzimas. Outro tipo de glicosilação é a chamada N-glicosilação, que está associada ao resíduo de asparagina. É um processo que ocorre ainda durante a tradução proteica e envolve uma molécula que é o dolicol. Foi das primeiras formas a ser identificada e, na altura, quando foi identificada, verificou-se que muitas vezes aos resíduos de asparagina havia uma estrutura que parecia mais ou menos comum. Nessa altura, até muitas vezes classificava-se esta glicosilação em função dos açúcares que aparecia, e assim às vezes aparecia autores que chamavam ricos em manose, quando aparecia muita manose, ou híbridos e complexos, que até é difícil de distinção um do outro, mas que os híbridos seriam muito ricos em N-acetilglicosamina e em manose, e os complexos com menos manose, mas muita N-acetilglicosamina. Mas se repararem, havia uma estrutura comum. Isto vai permitir descobrir a forma de como ocorre este processo. Neste processo, como eu já disse, é importante o dolicol, que é uma unidade isoprenoide, ou seja, tem esta repetição deste CH2, CH dupla C, CH3, CH2, que repete várias vezes, formando uma cadeia alifática, que é lipofílica, e que tem depois um grupo fosfato ligado aqui a um oxigênio. É este dolicol, como daqui a pouco irei mostrar, vai-se ligar uma estrutura com 14 glicídios. Isto ocorre na chamada cadeia do dolicol, em que a partir do dolicol vão sendo adicionados sucessivamente vários glicídios, ou ligados ao UDP ou ao GDP. Cada um destes passos corresponde a uma enzima específica. E forma-se então esta estrutura do dolicol glicosilada, que depois vai reagir com a proteína e, através de uma transferase, transferir este conjunto de 14 glicídios para a proteína. O dolicol será depois regenerado e volta novamente para um novo ciclo. Como eu disse, este procedimento ocorre ainda no local onde se dá a síntese proteica. Temos aqui o dolicol que foi constituído, é transferido para a proteína, continua a haver a síntese proteica e, portanto, esta N-glicosilação começa no local da síntese, seja o retículo endoplasmático rugoso ou o citoplasma, o citosol, e depois a proteína irá migrar para o complexo ou aparelho de Golgi, onde continuará a sua glicosilação. Na prática, o que acontece é que no retículo endoplasmático rugoso é transferido o tal conjunto de 14 glicídios e ainda durante esta tradução proteica
estes 14 glicídios vão sendo alterados. Se repararem, esta estrutura é diferente desta. Genericamente há uma remoção de açúcares e depois, quando termina a tradução proteica, a proteína é transferida para o complexo de Golgi, onde pode seguir diferentes destinos, como se vê aqui, em que podemos ver diferentes formas de glicídio. Cada um destes passos, mais uma vez, implica uma enzima diferente. Olhando para este espaço central, verificamos que o mesmo parte glicídica pode dar origem a diferentes formas de N-glicosilação, o que significa que é possível, para a mesma sequência proteica, termos um conjunto de açúcares diferentes. Como eu fui referindo, cada um daqueles passos implicava uma enzima. Hoje sabe-se que há mais de 500 genes envolvidos no processo da glicosilação. E têm vindo a ser descritas deficiências correspondentes a falhas de cada uma destas enzimas. Hoje em dia podemos encontrar nesta página descrição de muitas destas doenças. Algumas delas não têm ainda cura. Em alguns casos parece ser benéfico uma dieta mais rica em manose. A sintomatologia destas doenças é muito diversificada, portanto, dependendo dos órgãos afetados e do tipo e a função dessa proteína. E este é uma referência mais recente em que, mais uma vez, fala de grande quantidade, neste caso já estavam descritas só ligadas à N-glicosilação, deficiências em 42 enzimas diferentes. E, portanto, nesta forma descrevi este processo da glicosilação, a adição enzímica ou enzimática, como queiram dizer, de açúcares pode ser proteínas ou pode ser lipídios. Eu descrevi mais a dos protídeos, em que temos fundamentalmente dois tipos: a do tipo O, normalmente é uma serina ou treonina, e que ocorre depois da tradução proteica, e a do tipo N, em que há a adição a um azotamida da asparagina, e que envolve o dolicol, e normalmente são adicionados um conjunto de 14 glicídios que depois vai ser alterado. Como eu referi, esta glicosilação é muito importante para a função das proteínas.